Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Quero falar nesse vídeo aqui um pouquinho dos sinais que Jesus, que a Bíblia, que a palavra de Deus, inspirando muitos profetas, o João, o apóstolo João, Daniel e todas as pessoas falaram, né, dos últimos dias antes de Jesus voltar, o que aconteceria, né? As profecias que eles fizeram de como estaria o mundo, o que aconteceria antes de Jesus voltar para a Terra novamente, para a segunda volta, né? A missão que ele prometeu que subia, prometeu para os apóstolos, mas voltaria. Então, o que aconteceria antes dele voltar? Muitos dos sinais das coisas que foram ditas, preditas, estão realmente acontecendo. Então, eu quero falar desses sinais. As pessoas estariam mais amantes de si do que amigos de Deus, né? Então, as pessoas estariam, né, dessa forma perto da volta de Jesus. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. As pessoas sem autodomínio, sem afeição natural, né? Sem afeição, né? Um falso amor, uma falsa preocupação pelas coisas, né? Fala que está preocupado com muitas coisas, mas só em palavra demonstra isso, não demonstra com ações. A gente vê pessoas que dizem que estão preocupadas em salvar a Terra, em salvar o planeta, salvar o meio ambiente, né? E aí descreve, e aí falam isso a todo momento. E aí muitas pessoas preocupadas em salvar suas vidas, em salvar sua própria vida, no sentido de, tem pessoas que falam, vamos curtir que a vida é curta, vamos aproveitar. Esse está preocupado em salvar a própria vida, essa vida passageira, né? Com os prazeres, com as coisas que essa vida tem para oferecer. Então, são que pessoas que depositam sua confiança nisso. Então, mas foi falado pela Bíblia. Cristo falou que todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder por amor do meu nome, Deus se lembrará dele no dia do julgamento. Então, um dos sinais que Jesus falou também era que haveria, não foi só no Evangelho, mas foi falado pelos profetas, em várias partes na Bíblia foi falado o que aconteceria perto da volta de Jesus, né? Perto do governo do reino dos céus novamente sobre a terra. Então foi falado que muitos andariam de um lugar para outro, né? E a gente vê as pessoas saindo de um país refugiado, indo para outro, ou indo em busca de uma vida melhor, com ilusão, achando que aqui está ruim no meu país, mas pode ser que eu tenha uma oportunidade melhor em outro país, uma vida com abundância, não preocupado então em encontrar uma vida boa, buscando pelas suas próprias orientações, pela sua própria força. Outra coisa também foi dito que o conhecimento se multiplicará. E a gente vê que as tecnologias, o que é novo hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, já não é mais novidade, porque já apareceu uma tecnologia mais nova, as pessoas já se comunicam diferente. Então as tecnologias elas são aceleradas cada vez mais. Então foi uma das coisas que foi falado, está acontecendo. Foi falado sinais vindo dos céus também, então a gente vê aí, hoje em dia, nós temos, além de aviões, tem satélite, tem tudo aí que manda o sinal da internet lá dos céus, então talvez estaria falando disso, sei lá. Outra coisa que foi falada é que o evangelho será pregado em todas as nações. Então a gente sabe que atualmente tem algumas nações que são fechadas devido ao seu governo, seu regime de governo, e elas não são abertas para o mundo para se comunicar com outras nações, mas devido à tecnologia estar tão avançada, em pouco tempo o evangelho pode chegar a elas. Esse evangelho que fala sobre Jesus, que o próprio Jesus veio deixar, ele pode
chegar a todas as nações com essa tecnologia, com esses meios de comunicação que a gente tem atualmente. Isso dentro de poucas horas pode acontecer. E aí é uma questão de sei lá, se os países começar a se organizar, a se juntar, como tem interesse de pessoas de formar bloco de países, de caminhando na direção de formar um só país, uma só, né, que é aquela coisa que vai direcionando para uma só religião, um só país, uma só moeda, essa coisa de unir um com o outro, fica mais fácil de ter uma só língua, sei lá, e de ser pregado a todas as nações, a todos os povos, né, a todas as tribos, como foi falado. Então, isso aí para acontecer é dentro de pouco tempo acontece. E aí todas as pessoas ficam sabendo, porque muitas das religiões que surgiram antes do Evangelho, antes e no tempo da religião, no tempo que Deus pregava, conversava diretamente com Abraão, surgiram muitas religiões e que muitas que existem até hoje. E o Evangelho ele foi pregado ali há 2000 anos atrás, mais ou menos, e foi dito que ele se espalharia pelo mundo e chegaria a todas as nações. E aí vai chegar a essas nações que têm essas outras religiões também, porque elas têm as suas religiões e muitas não ouviram ainda sobre o Evangelho, sobre a existência do próprio Deus que veio aqui, né, o Filho de Deus, viver aqui na Terra e pregar a palavra de Deus, trazer a palavra dele, a promessa, trazer a esperança e cumprir a sua missão, né? Mas os que creem em Deus, principalmente os criacionistas, eles sabem, eles esperam nisso e desejam que isso aconteça. E quer que outras pessoas saibam também, porque o que é bom a gente quer dividir com as outras pessoas, a gente quer que chegue ao máximo de pessoas. Porque o próprio Cristo falou, eu vim para que todos tenham vida, então todos vão ter a oportunidade de decidir e escolher. Todos têm o livre-arbítrio para escolher confiar e esperar nesse Deus ou não. Então quem é criacionista, quem crê que foi Deus que criou tudo, todos os seres, eles esperam nessa palavra de Deus. Que Deus não modifica nada. O que ele modifica agora é restaurando. É restaurando. A criação dele não modifica. O que Deus criou já estava tudo pronto e bonito no seu tempo. Ele faz novo todas as coisas, e inclusive o homem, mas é um novo homem baseado no velho homem. É renovando e restaurando o homem que estava perdido. Já os evolucionistas, que são as pessoas que creem que tudo nasceu do nada ali, que tudo nasceu por obra da própria natureza e que não teve um criador, né? Que eles acreditam na teoria do Big Bang, que tudo surgiu, os planetas surgiram do nada, de uma explosão de astros que já existiam, e ali se formou as condições para a vida na Terra. E a vida na Terra era uma coisa só, uma só molécula, uma só espécie de indivíduo. Eles creem que era um só organismo, e ali daquele organismo vivo foi se modificando e formando a variedade que a gente tem hoje, né, ao longo do tempo, através da evolução. Um ser vivo ali se modificava numa direção e se transformava em outra espécie que não existia antes. E assim foi chegando e aumentando as variedades até as que temos hoje, tanto plantas como animais. Então, é isso que eles acreditam, que a gente veio de uma coisa só. E é por isso que eles acreditam que as pessoas, que o homem e a mulher, ele pode ser uma coisa só, que ele nasce sendo uma coisa só, porque ele veio de uma coisa só. Já os criacionistas não, eles acreditam que Deus já fez o homem sendo homem, a mulher sendo mulher. Então, ele já fez uma variedade, né? Não era uma coisa só e depois se tornou uma variedade. Então, a gente acredita que as coisas de Deus não se modificam e que
as espécies que existiu desde muito tempo, no tempo da Arca de Noé, são as mesmas que tem hoje. Algumas entraram em extinção ao longo do tempo, mas as que existem hoje é porque já existiam naquela época. Já os criacionistas não, eles creem que ao longo do tempo pode surgir novas espécies que não existem ainda. Então, eles creem nisso. Então, os evolucionistas, crendo que a natureza sozinha ela é quem é a mãe, é quem produz tudo, todos os seres vivos, animais e plantas, é quem gera, é quem faz surgir. Então, eles creem que não existe um Criador. Então, portanto, não existe Deus para eles. E aí, eles não esperam nesse Deus e fica mais difícil deles acreditar. Quem acredita em Deus tem que acreditar em todas a palavra de Deus que está na Bíblia, em todas as orientações que Deus passou para nós humanos desde o tempo de Abraão, falando diretamente com os profetas, com os homens, e depois andando no meio deles, conversando, e depois pregando através dos profetas, através do próprio Evangelho, quando Jesus Cristo veio, e o que ele deixou até hoje em nossa mente, né, em nós, através do Espírito Santo, se revelando para as pessoas. Então a gente acredita nisso, quem é criacionista. Quem acredita numa coisa, acredita em tudo que está na Bíblia. Se você acredita lá no Velho Testamento, você acredita no Novo. Já os evolucionistas, eles são mais resistentes a isso. Mas Cristo falou que para todos eles será pregado essa palavra, o Evangelho, e vai ser pregado. Alguns vão acreditar, outros não. Alguns vão seguir a vida com orientação nesse Evangelho, outros não. E aí Deus, a obra dele vai ser feita e o plano dele vai ser concluído, onde o governo da terra estava nas mãos de Deus lá durante a existência do primeiro casal, Eva e Adão. Deus era quem governava a terra, então era o reino dos céus era quem governava aqui. E aí passou-se Deus a permitir que a terra fosse governada, que fosse imposto outras vontades aí, porque o homem permitiu, através da obediência a outra palavra que não era a palavra de Deus. Deus andava no jardim, passeava e falava diretamente com o casal desde do início. E aí, esse evangelho é isso, é a promessa de que esse reino que era no início, que era o propósito de Deus de tornar a terra um paraíso com os humanos, vai ser concluído. E ele vai voltar, já tem a quantidade de pessoas que Deus talvez espera para povoar a terra. E ele vai escolher as pessoas, ele dá a orientação, a sua palavra, e dá o tempo para todas as pessoas decidirem, o livre-arbítrio. Então, é cada um diretamente com ele que vai seguir, acreditar nele ou não, seguir do lado dele ou não, ser governado pelo reino dos céus ou não. Por isso que saber dos sinais que ele deixou, que Cristo falou e que a Bíblia nos deixou perto da sua volta para que o reino dos céus voltasse, é bom todo mundo saber que está perto. Esses sinais são bons para a gente, para aquele que está dormindo, que sei lá, que está achando que tem todo o tempo do mundo para viver uma vida longe de Deus, mostrar que ele não tem, né? E ele correr atrás, e ele compartilhar disso, e ele buscar a Deus, porque não tem mais tempo, né? O tempo está cada vez mais curto, mais acabando, está cada vez mais próximo de Deus voltar. E aí, se a gente estiver esperando ele, melhor será para cada um, né? Porque é cada um diretamente com Deus que vai resolver a sua vida, né? Essa vida que pode ser uma vida eterna, né? Que é a que Deus quer dar para a gente, uma vida com abundância, uma vida eterna. E aí é cada um diretamente com Deus que vai resolver a sua vida. Pregar é qualquer um. A gente pode pregar para um cara que é teólogo, o teólogo pode pregar para a gente pode pregar, qualquer pessoa pode pregar para qualquer pessoa, porque pregar é levar aquela mensagem que Deus deixou ao longo da história dos humanos. Então a gente pode pregar para o Papa pode pregar para qualquer um, e é assim, porque é através do Espírito Santo que
que faz com que as pessoas tenham a vontade de dividir, de compartilhar com os outros essa expectativa, essa esperança que Deus deixou para cada um. Então ele vai vir, voltar, vai separar o joio do trigo, vai tirar e vai deixar a terra. Quando Deus criou a terra, era tudo perfeito, tudo bonito, né? No seu tempo, quando ele criou. Então ele vai deixar novamente a terra com tudo renovado, né? Eis que faço nova todas as coisas. E aí não vai se corromper mais, né? Ou não vai mais existir o erro. E aí é isso que a gente busca e quem tem fé em Deus, espera isso. E procura isso através da esperança, através de seguir de acordo com essa palavra e de dividir com as outras pessoas, compartilhar, falar disso para outras pessoas, porque quanto mais pessoas souber disso, já que a gente sabe que isso é bom para a gente, a vida eterna, tudo isso, a gente quer que outras pessoas participem disso. A gente quer que, igual Deus queria que todo mundo, ele diz, né, eu vim para que todos tenham vida. E aí vai depender de cada um, se ele vai ter a vida ou não.